Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Um sujeito único na história do futebol brasileiro. Um cara de personalidade que, desde que surgiu, é marcado por falar o que pensa, se envolver em brigas, dar diversas declarações polêmicas e, por vezes, até queimar a língua. O que não dá pra discutir é o talento que esse monstro sagrado tinha jogando bola, como ponta ou como centroavante, e agora como treinador de futebol. Conhecido por ser da resenha, ganhou muito do futebol com seu jeito descontraído. Então hoje a história dele, Renato Gaúcho. Renato Portaluppi nasceu no dia 9 de setembro de 1962, em Guaporé, estado do Rio Grande do Sul. Ainda criança, o Renato se mudou com a sua família para Bento Gonçalves. E antes de vingar na bola, ele trabalhou como auxiliar de padeiro e entregador em uma fábrica de móveis. Foi justamente nas peladas da firma que ele chamou a atenção dos amigos e então recebeu o convite para jogar na base do Esportivo. Antes mesmo de completar 17 anos, já estreou no futebol profissional, justamente contra o Grêmio. Apesar de perder a partida por 3-0 para o tricolor, chamou a atenção do clube da capital, então foi negociado. No Esportivo, Renato disputou só uma partida registrada. Começou a jogar pelo Grêmio na metade de 1980 e com a camisa do tricolor, ainda muito jovem, não teve grandes oportunidades, mas mal sabia ele que estava prestes a fazer história com a camisa do Imortal. No ano de 1981 foi relacionado para mais partidas, mas ainda jovem ganhou poucas oportunidades. Não fez parte do plantel que venceu o Campeonato Brasileiro daquele ano de 81. O time ganhou do São Paulo na final, vitória por 2-1 e 1-0, e garantiu o título nacional para o tricolor gaúcho. Só no ano de 1982 que ele começou a atuar com regularidade e meter seus gols. O ponta-direita foi muito utilizado e chegou a virar um cara muito importante para a equipe. O Grêmio, por sua vez, acabou sendo vice-campeão do Gauchão, vendo o rival Inter levantar a taça. Já no Brasileirão, o Grêmio também bateu na trave, perdendo para o Flamengo de Zico na final. Nesse ano de 82 foram 42 jogos e 7 gols marcados. No ano de 1983 ele explodiu para o futebol brasileiro e internacional também. Nesse mesmo ano aí, de 83, o Grêmio não fez um bom Brasileirão, mas isso ficou de lado, diante da campanha que o clube fez na Copa Libertadores. O time passou da fase de grupos com Flamengo, Bolívar e Blooming. Na segunda fase eliminou Estudiantes e América de Cali, e na grande decisão bateu o Peñarol do Uruguai. Empate em 1-1 e vitória por 2-1. Nesse jogo de volta, inclusive, o Renato deu uma bela assistência no cruzamento e até foi expulso, inclusive. Mas isso não comprometeu o título do Imortal, que vencia ali a sua primeira Libertadores. Depois de conquistar a América, era a hora então de conquistar o mundo. O Grêmio bateu o Hamburgo da Alemanha por 2-1, 2 gols marcados pelo Renato, que deu esse título enorme para o tricolor. Logicamente que ele ainda ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio. Nesse ano de 1983, o jogador disputou 37 partidas e meteu 14 gols. Devido a uma grande fase do jogador no Grêmio, foi convocado para a seleção brasileira principal em setembro desse ano de 1983 e já meteu um gol na goleada da seleção por 5-0 sobre o Equador. Além disso, foi titular da Celeste na Copa América. O Brasil conseguiu chegar até a grande final, mas aí acabou perdendo para a seleção uruguaia e ficou com o vice. No ano de 1984, o time do Grêmio continuou muito bem e chegou em todas as competições que disputou. O desempenho foi bom, mas título não veio nenhum. O time foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro e chegou em outra final de Libertadores, mas não conseguiu o bi, pois foi derrotado pelo ótimo time do Independiente na decisão. O ano no geral foi muito bom para o Renato, que foi eleito pela revista World Soccer o 7º melhor jogador do mundo. Já no ano de 1985, conseguiu vencer o Campeonato Gaúcho, num campeonato que nem precisar de final precisou, porque o Grêmio venceu logo os 2 turnos e ficou com a taça direto. Individualmente, o ano do Renato não foi tão bom quanto os anteriores. Ele jogou em 19 partidas e fez 7 gols. Já no ano de 1986, o tricolor conseguiu repetir o feito de vencer o estadual. Foi o grande campeão gaúcho daquele ano.
O Grêmio deixou o Internacional, Juventude e Novo Hamburgo para trás no quadrangular final e ficou com a taça de forma muito merecida. Merecida também foi a convocação do jogador para a Copa de 1986 no México, porém acabou sendo cortado pelo rígido Tele Santana por descumprir ordens com relações a saídas e horários para voltar para a concentração. O Renato e o lateral Leandro saíram e só voltaram de madrugada. O Tele, por sua vez, não perdoou. Anos depois, o Renato explicou toda a situação. Eu vou te falar uma coisa, eu não me arrependo de ter feito aquilo não. Aquilo o que exatamente? Aquilo que eu digo, nós estávamos presos há 30 dias na Toca da Raposa, aí o Tele deu uma folga pra gente, no domingo, das 10 da manhã, se não me engano, às 10 da noite. Eu falei, pô, mas a minha família mora em Porto Alegre, não tem como sair daqui, eu bato e volto. Pô, dá mais um dia pra gente, nós estamos presos há tanto tempo. Você chegou a pedir isso, Renato? Eu falei pra ele, e ele tinha a família dele que morava ali em BH, nós estávamos na Toca da Raposa. Ele falou que não, mas tudo bem. Aí nós fomos pra um churrasco na casa do Éder, e é lógico, tomamos cerveja. Aí ficamos tomando, e aí lá pelas 9 horas, não era muito longe da Toca da Raposa, nós estávamos em 10, 12 jogadores. Eu não preciso citar os nomes aqui e tal. E aí todo mundo, vou embora, e eu levantei também, vamos embora. E o Leandro tinha tomado algumas a mais, e a gente estava já na casa de um outro amigo nosso. E nós estávamos até de short, camiseta da seleção. Não, vou embora, o Leandro falou assim, não, eu vou pra boate. Eu falei, não, você não vai, você tem que voltar com a gente. Enfim, o cara foi no quarto, voltou em 5 minutos depois com uma roupa normal. Que o cara tinha emprestado pra ele, eu vou pra boate, eu falei pros caras, não, a gente não pode deixar ele ir desse estado, ele não pode ir. E ele acabou indo. Eu falei, não vamos deixar ele sozinho. E eu acabei ficando com ele. O pessoal voltou pra Toca. Voltamos, lógico, já que tá na chuva é pra se molhar. E nós chegamos tarde. Realmente chegamos bem depois. Boate não é pra sair cedo. Nem pode. E aí, só que alguns chegaram também, mais ou menos no mesmo horário que a gente, só que alguns pularam o muro. E ele não tinha condições de pular o muro, né? Tinha que entrar pelo portão da frente. E aí o segurança viu, anotou o horário tudo. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, o Tele falou, estão cortados. Falei, tá bom, fazer o quê? Para o ano de 1987, assinou com o Flamengo, time muito bom. O Renato caiu como uma luva e formou uma dupla impiedosa com o jovem Bebeto. A relação clube/torcida foi muito boa, ainda mais depois que o atacante marcou contra o Atlético Mineiro na semifinal do Brasileirão, gol que deu vaga para o Flamengo disputar a final daquela Copa União, um dos módulos daquele campeonato brasileiro naquele ano, para enfrentar então o Internacional, antigo rival já do Renato. Quem decidiu nos 2 jogos da final foi Bebeto, marcou na ida e na volta, e ajudou o Mengão a vencer aquele título de relevância nacional. Na parte individual, jogando muito bem, o Renato foi bola de ouro daquele Brasileirão, ou seja, o melhor jogador do torneio. No ano seguinte, ano de 1988, o Fla caiu nas quartas de final do Brasileirão e foi vice-campeão estadual, sendo derrotado pelo rival Vasco. O Renato seguia com ótimo nível de atuação e convocações constantes para a seleção, mas além disso, o futebol do exterior passou a olhar para ele. Então ele foi comprado pela Roma em meados de 88 e deixou o Mengão. Chegou com uma expectativa enorme para defender o time romanista, sendo comparado até com Rudi Gullit, craque do Milan na época. Segundo o treinador da Roma, o Renato era o Gullit branco, mas acabou que o atacante teve muita dificuldade de se firmar no futebol europeu e não foi tão bem na Roma. Acabou decepcionando. Ainda em 89 já estava de volta à Gávea. Na Roma, o Renato disputou 33 partidas e meteu 4 gols. Foi convocado na condição de suplente para a Copa América de 1989, realizada aqui no Brasil, e que contou com estrelas como Diego Maradona e Enzo Francescoli. Mas o Brasil sobrou e ganhou aquele torneio continental muito bem. No quadrangular final, deixou Uruguai, Argentina e Paraguai para trás e conquistou aquela taça, primeira e única do Renato com amarelinho. No ano de 1990, com a camisa rubro-negra, conseguiu vencer a Copa do Brasil daquele ano, um título nacional muito importante e inédito no currículo do jogador. Jogando muito bem no Flamengo, dessa vez não ficou fora do Mundial de 1990 e foi um dos homens de ataque convocado para aquela Copa. Ficou no banco a Copa toda e só jogou justamente no jogo da eliminação do Brasil. Entrou 6 minutos de partida e ficou até o final. Porém, nada pôde fazer para evitar a derrota do Brasil e eliminação nas oitavas de final diante da Argentina de Maradona e Canidia. Depois de não chegar a um acordo de renovação de contrato com a diretoria do Flamengo, deixou o clube para defender o Botafogo.
Apesar de começar bem no time, acabou sendo emprestado ao Grêmio, ainda em 91, onde receberia muito mais. O próprio torcedor se coloca no meu lugar, né? Infelizmente a gente vive num país cheio de inflação. Todo dia a inflação está subindo e uma proposta dessa eu não poderia recusar. Eu sinto muito, espero que a torcida do Botafogo... No Grêmio também não conseguiu jogar tão bem quanto na sua primeira passagem. Nesse ano, inclusive, o Grêmio foi vice da Copa do Brasil e rebaixado para a Série B. Então Renato encerrou seu ciclo no clube gaúcho, querendo ou não, sendo um dos maiores jogadores da história do time. No Grêmio, Renato Gaúcho jogou 197 partidas, marcou 54 gols e ganhou 4 títulos como jogador. Voltou ao Fogão em 1992 e jogou muito bem no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, por sua vez, foi finalista do torneio, mas acabou perdendo para o Flamengo na final. Entretanto, ainda na metade do ano, deixou o Botafogo para defender o Cruzeiro. No clube carioca, o Renato disputou 48 jogos e marcou 20 vezes. No Cruzeiro, já começou jogando muita bola e sendo um cara muito decisivo. Chegou no segundo semestre, com o status de jogador mais bem pago do futebol brasileiro. E já mostrou muito futebol, já ajudou o clube a vencer o Campeonato Mineiro, com gol na final contra o América, aliás. E venceu também a Supercopa Libertadores de 1992, em que o Cruzeiro bateu o Racing da Argentina na final por 4-1 no agregado e foi campeão. O Renato foi artilheiro da competição com 6 gols marcados. No clube mineiro, além das 2 taças, ele marcou incríveis 17 gols em 17 jogos. Depois da passagem rápida, porém extremamente vitoriosa pela Toca da Raposa, deixou o clube para defender o Flamengo. Isso foi no ano de 1993. Já passando da casa dos 30, manteve um bom nível de atuação e contribuiu nas boas campanhas do Mengão, mas que não resultaram em títulos. Foi nessa ocasião que o atacante e o Djalminha protagonizaram uma briga dentro do campo, onde quase foram para as vias de fato. Nesse ano, com a camisa do Flamengo, foram 33 jogos e 20 gols marcados. No ano de 1993, participou de alguns jogos da campanha das eliminatórias para o Mundial de 94. E no amistoso contra o México, o Renato jogou a sua última partida com a camisa do Brasil. Com a seleção, ele disputou 43 jogos, fez 4 gols e ganhou 1 título. Saiu do Flamengo para defender as cores do Atlético Mineiro em 1994. Quando jogava no Flamengo e meteu gol no Galo na semi do Brasileiro de 87, provocou a torcida mineira. Depois, quando jogava no rival, no Cruzeiro, fez o mesmo, e disse que nunca jogaria no Galo. Porém, em 94, assinou com o clube e a torcida até o perdoou. Fazendo festa na sua chegada. A passagem, no entanto, decepcionou, não durou mais que um ano. No Galo, ponta/centroavante, jogou 37 partidas e marcou 10 gols. No ano de 95 foi jogar no Fluminense, e lá, apesar de não ter tido uma passagem tão longeva, conseguiu fazer história. Jogou bem demais no Cariocão daquele ano, e meteu o icônico gol de barriga contra o Flamengo na final do estadual. O mais curioso foi que o juizão deu gol para o lateral que cruzou a bola na súmula, e não para o Renato. Mas, independente disso, esse gol aí ajudou a dar o título carioca para o Flusão, e fez com que o atacante caísse nas graças da torcida. Individualmente falando, venceu o prêmio de Rei do Rio, consagração ao cara que fosse mais decisivo para o seu time nesse estadual. A imprensa carioca se aproveitou do hype da rivalidade sadia entre ele, Túlio Maravilha e Romário e criou a premiação. No ano de 1996, Renato sofreu uma séria lesão de joelho e desfalcou o Fluminense, que por sua vez terminou rebaixado para a Série B do futebol nacional. O Renato Gaúcho demonstrava otimismo na permanência do clube na primeira divisão, enquanto ainda havia chance. Disse que desfilaria pelado se o clube caísse. O Flu caiu e ele não cumpriu, alegando que o time não jogou a Série B de fato, pois numa virada de mesa, no tapetão, o clube carioca acabou se livrando da queda. Outra coisa interessante foi que, sem poder jogar, ele começou sua carreira de treinador justamente nesse ano. Apesar disso, ele permaneceu no Fluminense no ano de 1997, mas logo acabou voltando para o Flamengo. No Flu, o Renato Gaúcho jogou 66 partidas, marcou 26 vezes, além de ter ganhado um caneco. Nessa terceira passagem pela Gávea, o Renato não fez muitas partidas até o final do ano. O Flamengo, por sua vez, não conseguiu ganhar grandes títulos nessa temporada. Da mesma forma, foi em 1998. Renato Gaúcho fez poucas aparições e então deixou o Flamengo.
No Mengão ele somou 165 jogos com 52 gols marcados e 2 troféus conquistados. Em 1999 foi jogar no Bangu. O time criou expectativa para a disputa do Carioca, mas acabou indo mal. O Renato Gaúcho jogou só 2 jogos com a camisa do clube, encerrando de vez sua carreira como jogador. Então, atuando pelos clubes, foram 566 jogos, 183 gols marcados e 9 títulos conquistados. Em 1996, enquanto ainda atuava pelo Fluminense, chegou a dividir as funções de jogador e treinador do clube. Então ele começou a sua faculdade de Educação Física. No ano de 2000, treinou seu primeiro clube oficialmente, o Madureira. Em 2002, retornou ao Fluminense, onde permaneceu até o ano seguinte, 2003. Depois disso, foi treinar o Vasco, não conseguiu grandes resultados no clube e permaneceu até meados de 2007, quando saiu para treinar o Fluminense novamente. Nessa segunda passagem, foi muito mais feliz. Começava a ganhar nome enquanto treinador e venceu seu primeiro título de expressão na carreira. Foi a Copa do Brasil de 2007, vencendo a equipe do Figueirense na final. Em 2008, treinou o Fluminense e chegou na final da Libertadores, esbanjando confiança. O grupo está preparado, está querendo e continua afirmando que o Fluminense vai ser campeão. Perdeu o título no Maracanã para a LDU do Equador. Nesse mesmo ano aí, de 2008, retornou ao Vasco e teve uma passagem breve pelo Clube Cruz Maltino. Chegou também a treinar o Bahia. Vinha fazendo um ótimo trabalho no Clube de Salvador, quando foi chamado pelo Grêmio. Então teve sua primeira passagem no tricolor gaúcho. E foi muito bem, tirou o Grêmio da zona do rebaixamento e levou o clube para a pré-Libertadores do ano seguinte. Porém, na metade de 2011, pediu demissão, depois de uma série de maus resultados e a perda do título estadual para o Inter. Foi treinar o Atlético, porém passou pouquíssimo tempo e não foi bem, e por questões familiares deixou o clube. Depois de 2 anos parado, foi contratado pelo Grêmio para o ano de 2013. E apesar de uma bela campanha coroada com o 2º lugar no Campeonato Brasileiro e vaga direta para a Libertadores, ele não teve o seu contrato renovado pela diretoria. Em 24 de dezembro de 2013, assinou com o Fluminense para o ano de 2014, mas depois de cair na semi do Carioca e ir mal na Copa do Brasil, foi demitido ainda em abril. Assumiu o Grêmio pela 3ª vez no ano de 2016, e foi no clube que ele se consolidou como um treinador de ponta. Teve respaldo da diretoria, e apesar de algumas fases ruins no período, não deixaram de acreditar na capacidade e no projeto do treinador. Além disso, jeito irreverente, descontraído, estilo boleirão, falar a língua dos boleiros agradava a muitos jogadores, e claro, é lógico que isso também rendeu frutos. A começar pela Copa do Brasil de 2016, em que o Imortal venceu o Atlético Mineiro na final e saiu de uma fila de 15 anos sem títulos de expressão nacional. O ano de 2017 foi o auge. Conseguiu a proeza de vencer a Copa Libertadores da América, dessa vez na beira do campo. O Grêmio foi muito superior ao Lanús nos 2 jogos da final e saiu com aquela taça. No final do ano, jogou o Mundial de Clubes e conseguiu armar um bom sistema defensivo diante do poderoso Real Madrid. Mas, numa batida de falta de Cristiano Ronaldo, os merengues levaram a melhor, vencendo o Grêmio por 1-0. Em 2018, venceu o Gauchão, primeiro de uma sequência de 4 consecutivos. E de importante também, ganhou a Recopa Sul-Americana, vencendo o Independiente nos pênaltis. No ano de 2019, venceu novamente o Campeonato Gaúcho ao derrotar o arquirrival Internacional nas penalidades, e ganhou também a Recopa Gaúcha daquele ano. De relevante, caiu na semifinal da Copa do Brasil e Libertadores, além de uma 4ª colocação no Brasileiro. No ano de 2020, venceu de novo o Campeonato Estadual e conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil, mas aí acabou sendo vice diante do ótimo Palmeiras de Abel Ferreira. Mesmo não tendo um time milionário como os rivais, o trabalho do Renato se mostrava extremamente consistente. O clube disputava todas as competições, por isso o nome do Renato chegou a ser ventilado e pedido por muitos torcedores na seleção brasileira para assumir o lugar de Tite. Já no ano de 2021, esteve em grande parte da campanha do título gaúcho do Grêmio, mas no dia 14 de abril acabou caindo na fase preliminar da Libertadores, diante do bom time do Independiente Del Valle. E no dia seguinte, depois de bastante pressão, pediu demissão e deixou o Grêmio como treinador que mais vezes comandou o clube, 411 jogos e 8 títulos. E também, até hoje, o detentor do recorde de técnico com mais vitórias na Copa Libertadores. Ao todo já são 50 triunfos. Depois da demissão de Rogério Ceni, no dia 10 de julho, foi anunciado pela diretoria do Flamengo como novo treinador do clube.
O Renato sempre deixou claro o sonho de treinar o time carioca, e nos tempos de Grêmio dizia que com o orçamento que o Flamengo tinha, o clube tinha a obrigação de ganhar tudo e jogar bonito. A passagem dele foi curta, teve grandes lampejos, goleadas fora de série e no geral teve excelentes números, aproveitamento de 72,81%. Porém, deixar o Galo disparar no Brasileirão, a eliminação na semifinal da Copa do Brasil diante do Atlético e o vice da Copa Libertadores contra o Palmeiras fizeram com que o exigente torcedor flamenguista perdesse de vez a paciência e não poupasse ofensas e xingamentos ao Renato. O Maracanã vai apupando, vai xingando o Renato. Isso culminou no desligamento dele do clube. Até o presente momento da edição, o Renato Gaúcho ainda está sem clube. A autenticidade que faz muita falta nos dias atuais. Se muito se fala sobre saudade do futebol raiz, o Renato Gaúcho é um dos poucos que o mantém vivo, que o faz respirar. Goste você ou não, é um sujeito muito talentoso, que sustenta o estereótipo de malandro, que pouco estuda e vence, mas é claro que tudo na carreira dele foi fruto de um trabalho muito duro. Um falastrão no bom sentido, polêmico, autoconfiante, ídolo do Grêmio, campeão da Liberta, jogando e treinando. Esse foi e continua sendo o grande Renato Portaluppi, único e inconfundível. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, recomende o canal para os amigos que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou! Agora eu vou encerrar a entrevista, eu me aplaudindo, tá? Boa noite.